a nossa prece, nos deixando o quanto possível embalar pela música suave que toca ao fundo, fazendo a nossa imaginação elevar-se, imaginando que ao som dessa música estamos diante da presença de Jesus, mestre, modelo e amigo de todos nós. E é a esse Jesus que nesse instante tomamos a liberdade de segurar-lhe uma das mãos, num gesto de profunda reverência, muito carinho, dizendo-lhe sem palavras, da nossa imensa gratidão por tudo quanto o vosso amor, querido Jesus, nos tem proporcionado. Em especial, aceita a nossa gratidão por esta oportunidade bendita. Abençoa, Senhor, o nosso propósito. Aqui comparecemos voluntariamente na busca da aquisição do conhecimento libertador, buscando extrair das lições do vosso Evangelho, que aqui serão analisadas, obter junto delas o conteúdo moral, assimilando-o, colocando-o em prática pelo nosso pensamento, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. E por isso vos rogamos, abençoa o nosso esforço. Abençoa igualmente os tarefeiros espirituais que em vosso nome aqui se encontram desde há muito. Eles preparam esse ambiente. Primeiro o higienizaram, para depois repletá-lo com as vibrações do vosso amor, somente para nos acolher, permitindo-nos assim viver nessa psicosfera, nessa atmosfera espiritual tão sublime, assimilando-a, levando para conosco, compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos queridos que permanecem em casa. Por tudo isso, Senhor Jesus, muito obrigado. Que assim seja. Hoje nós vamos ver o capítulo número 178 do livro Fonte Viva, que o Emmanuel deu o nome de Reverência e Piedade. É isso que nós vamos compartilhar, o que nós vamos nós vamos compartilhar o desenvolvimento que nós fizemos em torno das considerações que o Emmanuel fez nesse capítulo. É um capítulo muito interessante, né? E o Emmanuel desenvolveu o capítulo, os pensamentos dele, as reflexões dele, a partir dessa frase de Paulo. Ele diz assim: sirvamos a Deus alegremente, quer dizer, nunca vamos servir o contrariado, tem que vir aqui dar paz, tem que vir aqui, não, vamos servir a Deus alegremente, em primeiro lugar, porque é algo em nosso benefício, mas depois ele acrescenta outros dois comportamentos, com reverência sempre a Deus, com respeito muito grande por aquela atividade que estamos fazendo para os nossos irmãos, como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. E segundo, fazê-lo também com piedade. É uma palavra que tem muitas e muitas interpretações. Na realidade, nós podemos chamar de compaixão. Nos dias atuais, nós chamaríamos de compaixão. Nós chamaríamos de misericórdia. Podemos até exagerar um pouco e chamar de amor. Tá certo? É em torno disso que o Emmanuel então faz as suas elucubrações.
E eu gostaria de começar montando uma base sólida para nós, e a única base sólida é o Evangelho de Jesus. É sobre o Evangelho de Jesus que nós vamos construir a base, construir o alicerce das nossas reflexões. E eu fui buscar lá em Mateus, capítulo 25. É muito interessante, eu vou tentar dar uma acelerada aí, porque senão... Era quarta-feira que antecedia a crucificação de Jesus. Ele tinha muitas coisas importantes para ainda reforçar com os seus discípulos. Mas ele deu uma parada. Ele deu uma parada e fez um sermão que todos os estudiosos do Evangelho de Jesus têm muita dificuldade de encaixá-los, porque eles dividiram em 3 as colunas de sustentação do conteúdo do Evangelho: atos, fatos ou circunstâncias e ensinamentos. Esses 3 formam basicamente tudo que Jesus, ou tudo que os evangelistas transpuseram nas suas narrativas para dentro dos evangelhos. Mas tem um, que é exatamente esse da quarta-feira, que eles não sabem onde colocar. Porque Jesus, ele fala assim, perdoa 70 vezes, 7 vezes, ama o teu próximo como a si mesmo, mas são mensagens curtas. Nesse, ele abriu um espaço, numa hora crucial, era o final das suas lições junto aos discípulos, e ele abriu um espaço muito grande, não para falar nos seus atos, nos seus fatos, nos seus ensinamentos. Ele veio trazer uma visão do futuro. É o que os especialistas chamam de sermão profético. Mateus dedicou 2 capítulos inteirinhos só para o sermão profético. Equivalente a isso, só o sermão da montanha, que ele reserva também 2 capítulos. São 96 versículos no capítulo 24 e 25 do sermão profético. Então é muito importante. E ele vem descrever os momentos que nós estamos vivendo agora, que é um momento de transição. Ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Lembram dessa passagem? É exatamente aí que ele vem falar. Mas ao terminar o sermão profético, que é uma coisa separada dentro de todo o Evangelho de Jesus, ele vem com essa lição. Ele vem mostrar para nós qual será o critério fundamental na escolha do joio e do trigo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos e Jesus lhes falou. E aí começa o capítulo 24 e tudo mais. Então eu só peguei isso como um introito, e aí ele vai chegar lá no capítulo 25, versículo 21. Capítulo 25, versículo 21. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E tem uma discussão sem fim aqui sobre essas 2 palavras, majestade e glória. Os tradutores, 2 que colaboram para o Espiritismo, Carlos Torres Pastorino, Antônio Luiz Saião, dizem que essa interpretação não é a correta, porque Jesus jamais diria da sua majestade, ele sendo humilde. Algumas pessoas dizem que o termo original significa ele virá com toda a sua presença, com todo o seu amor, com todo o seu conhecimento. Tá? É a tradução que alguns deles fazem. E a glória também, eles não traduzem como glória, está chegando por cima, não. Ele vai se utilizar do trono para emitir os julgamentos. É uma figura simbólica. E nós pegamos sempre ao pé da letra.
Tudo isso aqui é simbólico, tudo que nós vamos ver é simbólico. E serão reunidos em torno dele todos os povos, e separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quer dizer, então que ele era destro? Tem algum preconceito contra os canhotos? De novo, é uma mensagem simbólica. Colocará de um lado e colocará de outro. Os judeus não utilizavam para a sua higiene pessoal a mão direita, que era a mão que eles cumprimentavam. Eles utilizavam a mão esquerda. Então, o esquerdo para eles tem sempre o sentido de ser algo contrário ao bom. É simbólico, tá? Tem nada contra os canhotos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, participai do reino que vos está preparado desde a constituição do mundo. Desde quando Jesus ele pessoalmente formulou a construção geológica do planeta Terra, está lá em A Caminho da Luz. Leiam, que é muito interessante como ele fez. E aí ele vai dizer: desde aquela época eu já estava esperando esse momento, porque esse momento é cadenciado assim mesmo. Planeta de primitivos, provas e expiações, depois regeneração. Então ele está prometendo, está dizendo: os benditos entrem no mundo de regeneração, que ele já estava previsto desde o início lá da formação da Terra. Por que eles são bem-vindos no mundo de regeneração? Porque ele vai falar: porque um dia, tudo simbólico, viu gente? Tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro, e estrangeiro não era aceito entre os judeus. Eles eram considerados um povo separado. Era forasteiro, e vocês mesmo assim me hospedaram. Eu estava nu e me vestistes. Estava doente e me visitastes. Estava preso e viestes me ver. Mas aí o pessoal que foi convidado para entrar vai achar estranho. E vai dizer, e esses justos vão dizer: mas Senhor, nós nunca te vimos antes. Quando é que foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando é que te vimos forasteiro e te hospedamos? Nós nunca tínhamos te visto antes. E aí, tudo é um símbolo. E aí ele responderá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos estas coisas, a mim mesmo vocês o fizeram. Eu acho muito interessante esse jogo de palavras de Jesus. Ele deixa claro, ele não usa um termo genérico, ele vai falando das coisas que são importantes para os judeus daquela época, que viviam daquele momento. Eles não pensavam no futuro, eles pensavam em atender às suas necessidades básicas. E quais eram as necessidades básicas dele? Era a alimentação, era a hidratação, era ser recebido em algum lugar, ser acolhido com carinho. Então, ele está mostrando que tem tanto a parte fisiológica como a parte de demonstração de carinho. E o último nós podemos interpretar como perdão. Não é que você vai visitar o cadeião, não é só isso. Você vai visitar aquele que está na cadeia, que está ali por sua causa, que foi preso porque fez alguma coisa a você. Então ele está levando o derradeiro dos sinais mais profundo, que é o perdão. E aí ele vai se virar para o pessoal da esquerda, simbolicamente, e vai dizer: afastai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tudo isso não faz o menor sentido para nós que somos espíritas, e muito menos Jesus teria a capacidade para fazer isso. O fogo eterno são os sofrimentos. Os sofrimentos que nós enfrentamos é o fogo que vai nos purificar. O fogo para os judeus tinha a característica de purificar, como para nós também o tem.
Então, o fogo aí seria a questão, não é que as penas são eternas, não existe penas eternas, mas o fogo do sofrimento, ele é eterno, ele está sempre aceso, esperando que a gente vá visitá-lo em função dos nossos equívocos. Então, Jesus vai dizer para estes que eles devem se afastar. Eles não têm mais o direito de entrar aonde, no reino de Deus, que estava preparado desde lá do começo. Por que que eles não vão poder entrar? Porque ele teve fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e vocês não me hospedaram. Eu estava nu e não me vestistes. Achando-me preso ou doente, não viestes me ver. E aí ele vai dizer a mesma coisa. Aqueles que disseram que não, vão falar assim, mas espera aí, nós também nunca te vimos. Quando foi que te vimos com fome, com sede, com forasteiro, e não te assistimos? Quando, se nós nunca te vimos antes? E aí ele vai enfatizar, ele vai dizer, em verdade vos digo, que sempre que deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Essa é a métrica. Este é o gabarito do vestibular. É isso que vai cair no vestibular. Ele já deixou de cara há 2000 anos. Deixou lá prontinho. Vamos fazer uma pequena análise, muito superficial, disso que Jesus falou, voltado para o viés daquilo que nós estamos trazendo hoje para as nossas reflexões. Vocês, por favor, escolham aí qual é a virtude ou qual é a qualidade, o predicado, está diretamente vinculada às ações praticadas pelos justos. Alimentar quem está com fome, dar de beber a quem tem sede, vestir quem está nu, visitar quem está doente. Qual desses atributos você acha que preenche aquele lá? Amizade, justiça, caridade ou tolerância? É uma pergunta retórica, porque vocês não vão responder. Então, é a caridade. Agora vamos fazer uma inversão. Que virtude adicional será considerado em nosso processo de avaliação moral ou espiritual? A nossa religião? A nossa nacionalidade? A nossa inteligência? O nosso nível social ou econômico? Ou nenhuma delas? Nenhuma delas. Daí é que vem aquela frase: fora da caridade não há salvação. É daí que Kardec, que os bons espíritos tiram essa frase que está gravada quase que a fogo nas nossas consciências. Mas o que é caridade? Caridade é uma palavra polissêmica. É bonito, polissêmica, né? Podem anotarem aí, polissêmica. Tem pelo menos, se vocês entrarem no dicionário, deve ter umas 9 ou 10 interpretações diferentes. Ela tem vários sentidos. E se nós fizermos aqui uma enquete, nós vamos ver também que nós vamos ter aqui um número variável de respostas do que é caridade. Por isso que Kardec não perdeu tempo. O que ele fez? Ele foi lá e perguntou para os bons espíritos: como é que Jesus, não vocês, Jesus entendia o verdadeiro sentido da palavra caridade? E os bons espíritos respondem: benevolência. Isso nós somos capazes de fazer. O problema vem no resto da frase: com todos. Aí a coisa fica complicada. É com todos. Aquele que roubou nossa vaga no shopping, aquele que
está no poder e nós não simpatizamos com ele, aquele que está fora do poder e nós não simpatizamos. Não importa, é benevolência com todos. Que mais? Indulgência com as falhas alheias. Nós só podemos perder a indulgência com as falhas alheias o dia que nós formos perfeitos. Como nós somos imperfeitos, nós também vamos precisar que alguém desculpe as nossas falhas. Então nós temos que ser indulgentes com as falhas alheias. E perdão das ofensas que nos fazem. Então é benevolência com todo mundo. Indulgência com a falha dos outros, mas de todo mundo. E perdão das ofensas que nos fazem. Não importa quem tenha feito aquela ofensa. Daí, ser extremamente difícil a prática da caridade, como nós gostaríamos de fazer, achando que é só uma coisa de fora. Eu vou fazer isso e já fiz a caridade. Eu acho que eu já tive a oportunidade de compartilhar com vocês há alguns anos. Divaldo falou em Ribeirão Preto e a pessoa lá pediu a doação de alimentos não perecíveis para ajudar uma instituição que estava com muita dificuldade. 6% do que foi doado estava fora do prazo de validade. 6%. E a pessoa vai para casa dizendo o seguinte: eu fiz a caridade. 90% dos remédios que a creche recebe aqui, 90% está fora do prazo de validade. Eu não estou falando de 1%, estou falando de 90%. Então o cara fez um bota fora no armarinho dele, aproveitou e não queria levar até a Drogazil para jogar lá, mas eu estou fazendo juízo, não estou sendo indulgente com os outros. Está vendo como é fácil? Não fazer caridade é mole para o gato. E assim a pessoa acha que fez, está fazendo caridade. Caridade não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A Joana vem dizer assim: é o amor que leva à piedade, à misericórdia, à compaixão, à caridade fraternal, à compaixão, impulsionando o homem à solidariedade e até mesmo ao sacrifício. É o amor. Em sua origem, vai dizer o Kardec, vamos ficar com a palavra amor. Então a base da prática da caridade é o amor. Benevolência, indulgência e perdão. Só que eles necessitam de uma base. Eles necessitam de um alicerce, de uma estrutura. Essa estrutura é o amor. Por isso que nós temos dificuldade. Na sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto sublime do sentimento é o amor. Não aquele amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. E aí eu tomei a liberdade de fazer um gráfico. Então a nossa evolução moral, não intelectual, a moral, aquela que nos dá a capacidade de separar ou diferenciar e de praticar o bem do mal, o certo do errado. Então vamos lá. No começo da nossa trajetória, só instintos. Depois nós vamos ter sensações. E depois, sentimentos. Esse é o nosso caminho. Nós estamos caminhando aí. Então nós começamos ali, vamos passando nas diversas encarnações, até culminar com a nossa angelitude. E ele fala, quando chegar no fim, está lá. O amor é o ponto mais elevado do sentimento. Começamos a compreender então por que motivo, razão ou circunstância nós temos dificuldade na prática da caridade, como definiu Jesus. Vou pegar só esse de novo para nós começarmos a construir, porque eu achei importante o gráfico para mostrar que é uma evolução. Não é para a gente ficar chateado, não, mas eu estou aqui no amarelinho. Tudo bem, é assim mesmo, todo mundo já que está no azul já esteve no amarelinho.
Você só não pode se esconder. Fala, não, eu não estou no amarelinho. Tá sim. É só não ter vergonha disso. E procurar se modificar, que é o autoconhecimento. E ele diz assim, o ponto sublime do sentimento é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo. E aí nós poderíamos fazer, um outro tipo de amor? E é isso que eu achei interessante de compartilhar com vocês. O amor é uma energia. A energia é sempre a mesma. Mas nós vamos transformar essa energia em atitudes que vai definir a fase na qual nós nos encontramos. A corrente elétrica, ela tanto pode trazer iluminação, como pode ser aplicado numa cadeira elétrica para matar uma pessoa. A energia é a mesma. Nós é que temos que saber o que fazer com a energia. Então nós vamos passar a utilizar essa energia pelo menos de 10 maneiras diferentes, conforme é desenvolvido pelos psicólogos, que mergulharam num estudo feito pelos filósofos gregos. Daí nós vamos ver que cada tipo de amor, ou cada fase da utilização da energia do amor para aquele final, para aquele fim, para aquele objetivo, tem um nome em grego, tá bom? Vamos lá? Vamos para o primeiro? É só depois a gente ver qual que nós estamos. Vamos lá. O primeiro chama-se, em grego, chama-se amor porneia. Pronto. Vocês já começam a saber de onde vem a palavra pornografia. É definido como o amor devorador, que vê no outro algo, um objeto, para satisfazer o seu apetite. É o amor mais primitivo e egocêntrico que exista. O outro só existe para atender às suas necessidades, sejam elas afetivas, sejam elas sexuais. Está claro? Muito bem. Aí nós vamos utilizar para outra, é o amor potos. O amor potos, o amor necessidade, se baseia na carência e na aflição de ter o objeto de amor que teoricamente nos faz feliz. É um amor ciumento, um amor possessivo, e a simples ideia de compartilhar o que é a razão do seu viver é inaceitável. E aí nós vemos um monte de feminicídios hoje em dia, baseado no quê? No amor potos. É o amor que preenche as minhas necessidades. Eu não estou nem aí para a necessidade dos outros. Vocês começam a ver que por baixo disso tem outra palavrinha chamada egoísmo. O medo do abandono é o principal sintoma do amor-necessidade. Amor-paixão é o amor paté. Amor-paixão se baseia na projeção. Projeção significa eu não tenho aquilo, mas eu projeto no outro aquilo que eu sinto. Então eu acho que ele sente por mim o que eu sinto por ele. Inconscientemente, tá? Vocês vão ver isso daí, que já viram um monte de gente fazer isso. Amor-paixão se baseia na projeção e que não se sustenta na realidade. É o amor em que o outro é visto como o caminho da realização daquele que se diz amar. É o amor em que consegue amar alguém sem nem ao menos conhecê-lo. Quando eu assisti aquele programa de domingo à tarde, Jovem Guarda, hoje em dia não tem mais isso. Quando entrava o Roberto Carlos, as meninas gritavam. É o amor-paixão, porque acham que são capazes de amar sem conhecer. Existe muito disso, nós projetamos no outro a nossa felicidade. Não conhecemos, mas sabemos que aquilo ali, com ele nós seremos felizes, ou com ela nós seremos felizes. Até que acorda, aí já é tarde. Bom, hoje em dia não é mais tarde. Aí tem o amor eros.
se baseia nos sentidos e na estética. Então, olha para uma pessoa, se ela não tem uma estética agradável, acabou e morreu ali. Pode ser a Madre Teresa de Calcutá, mas o cara abre mão, ele prefere a outra que está do lado, que é bonitinha, encher de botox, não tem nada contra o botox, pode pôr, mas é assim, olha e vai ver só o estético, escolhe pelo estético. Tá? É o amor que é uma fase de transição para um amor mais humano e pode tanto elevar ou rebaixar o amor em uma relação. A ausência de desejo físico nem sempre significa falta de amor, bem como a presença do desejo físico nem sempre é sinônimo do amor. A pessoa está no meio do caminho. Vamos seguir. E vem o amor filia. O amor amizade se baseia na relação agradável com o outro e no bem-estar e desenvolvimento do outro, não só meu, embora ainda com interesse em jogo. Preservar a amizade. Então existe algum interesse. Veja como é difícil nós abrirmos mão do egoísmo. Por trás de tudo que nós vimos até agora está o egoísmo, o interesse pessoal. Ainda existe interesse em jogo quando nós já chegamos ali no amor filia. É o amor que já se sustenta sem a fase dos desejos. Aí vem o amor ternura, amor estorgé. O amor ternura que se baseia na gentileza e é amoroso, mas ainda é personalizado e busca no outro a sensação do bem-estar, o que caracteriza um interesse em jogo. O amor ternura é baseado mais em ser do que em ter. Ser companheiro, ser companheira, do que ter, possuir aquela pessoa. Aí vem o amor harmonia. O amor harmonia se baseia na cooperação, respeito e na atenção ao outro, mesmo havendo um amenizado jogo de interesse, um brando jogo de interesse, não sendo egóico, favorecendo o desenvolvimento da compaixão. É o amor generoso, compreensivo e bondoso. Amor dedicação, enoia. Amor e dedicação que se baseia na bondade. É um amor desinteressado e em que há mais alegria em se dar do que receber. É o amor que faz do servir sinônimo de amor. É o amor que não se sustenta com necessidade, demanda ou desejo, e sim pela doação. Aí nós já começamos a ver, a identificar algumas pessoas que se encaixam nisso. Amor caridade. Olha só onde ele está, lá no pinzinho da escala. Amor caridade, amor charis, que não se baseia na ação única de dar esmolas. É um amor profundo que se sustenta na atitude de quem ama, baseado na doação com alegria. É aquele em que o amor é uma graça recebida. E por último, eles chamam de amor ágape. Amor gratuito, daquele que ama por ser amor. Ele é amor, por isso que ele ama. E que é sublime, espiritual e abrangente. É o amor pleno. É o amor que é uma chama e que não se consome, mas, ao contrário, ilumina por ele ser uma luz. Olhando para essa escala, e é interessante, porque se nós estivermos na escala aqui do amor, harmonia, por exemplo, nós somos capazes de sentir os outros, porque nós já passamos por essa fase, assim como às vezes nós encontramos um adulto agindo como uma criança. Por quê? Porque ele passou pela fase infantil, aquilo está dentro dele, é um conteúdo dele. Agora você não vê uma criança agindo como adulto, porque ele ainda não chegou na fase de adulto. Então nós temos dificuldade de ver os outros, tipo da aplicação da energia do amor, porque nós só chegamos até ali. Mas nós podemos sentir os outros, porque nós já estivemos nessa fase.
Quando a dor do teu próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Eu achei essa frase muito interessante, em que pese não conhecer o autor. Está aí. Lembra daquela nossa instinto, sensações, sentimento? Agora eu coloquei na parte de baixo, onde está a fase do amor que normalmente nós vamos, a fase da aplicação da energia do amor, em que corresponde mais ou menos a cada uma dessas etapas aí. Tá claro? Por essa nós podemos imaginar onde nós já estamos. Não é necessário sentir vergonha, nem constrangimento, se esconder, não. Você tem que ter certeza de onde você está para saber aonde que você vai. E você tem que ter certeza para onde você vai para saber o que você tem que fazer. Porque se você não sabe aonde você está, como é que você vai se transformar moralmente? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em dominar as suas más inclinações. Inclinações é para um lado e para o outro. Inclinou, não caiu. Nós podemos desinclinar. O esforço que ele fez para dominar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. Como é que nós vamos nos transformar moralmente se nós não sabemos em que fase nós estamos? Não é fácil, tá? O amor é o ponto mais elevado do sentimento. Para encerrar, esse professor, doutor, ele que começou todo o trabalho na Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul com relação à psicologia transpessoal da Joana. E hoje, de longe, a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul é que está mais destacada nesse sentido. Ele vai dizer assim, as pessoas não amam o próximo porque não conhecem o amor. As pessoas não perdoam porque não desejam perdoar. Não põe a culpa nos outros. Assuma a responsabilidade. Não perdoo. Porque eu não quero perdoar. Não adianta você falar, no meu lugar você faria o quê? Você já está querendo que alguém concorde com você. Terceiro, as pessoas, se são egoístas, é porque isso lhes dá prazer. Se não desse prazer, nós não seríamos egoístas. E ele vai dizer assim, Deus não proibiu ninguém de amar. Deus não proibiu ninguém de perdoar. E muito menos Deus determinou que fôssemos egoístas. Ele disse tudo ao contrário. Mas nós preferimos ainda não atender à lei de Deus. Então, se transitamos pelos caminhos perigosos da desobediência às leis da consciência, será por uma simples questão de preferência nossa. E deixamos assim a felicidade para mais tarde. O convite da tarde de hoje, em que pese aí o atraso, é exatamente esse. Buscar uma introspecção. Em que fase que eu estou? É simples de identificar. E o que eu tenho que fazer para melhorar? É se conhecer. Enquanto nós não nos conhecermos, vai ser difícil. Qualquer outra coisa é de fora para dentro. E ninguém se transforma de fora para dentro. Ninguém. Se falar que se transformou, é falso. É uma máscara que a pessoa está usando e que essa máscara vai cair quando desencarnarmos. No momento que nós desencarnarmos, e isso é dito no livro pelo Victor Hugo, no livro chamado Párias em Redenção. Que hora que essa máscara cai? A máscara vai cair, mas eu sempre fiz caridade. Com qual objetivo? Uma vez por semana eu faço caridade, sim. Mas por quê? Era o único horário que você tinha disponível? Não, eu tinha que fazer caridade, eu sou espírita. Porque o Chico falou, porque a Joana de Ângeles mandou. Então não é de fora para dentro. Quando nós desencarnarmos, um dia nós vamos ficar diante de um projetor como esse. E vão passar 2 filmes. Na tela do lado esquerdo vai passar um filme dizendo como é que nós agimos diante da tal e qual situação. E do lado direito, na mesma cena, vai passar como nós poderíamos ter feito. E nós vamos olhar a diferença. E aí nós vamos ver que em um
era uma máscara de fora para dentro. E na outra, se nós tivéssemos realmente nos conhecido, era daquele jeito que nós iríamos agir. Não com o objetivo de nos castigar, tá vendo como vocês foram, não. Para você entender por que você agiu desse jeito e não daquele. Com o objetivo de nos educar. Então a mensagem na tarde de hoje é assim: vamos fazer sim a caridade, mas a caridade que nasce aqui dentro. Nos esforçarmos, é o esforço que conta, não é aquilo que você obtém, é o esforço real, sincero, verdadeiro. Não é porque Joana falou, que o Chico disse, senão eu vou para o umbral. Isso é de fora para dentro, isso não transforma ninguém. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo período que vocês dedicaram da vossa atenção, e rogar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham, aos nossos guias espirituais, que eles possam nos ajudar nesse processo de nos conhecermos, porque à medida que nós nos conhecermos, perguntarmos: mas por que eu fiz isso? Por que eu não perdoo? Por que eu não sou benevolente? Por que eu odeio essa pessoa? Nós vamos entender que o problema é nosso, está aqui dentro. Deus não nos impede de amar as pessoas, nós preferimos odiar. É uma escolha nossa, não vamos pôr a culpa nos outros. É o caminho para nós nos conhecermos. Que eles possam nos ajudar para nós termos essa relação franca, sincera conosco próprio. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai de infinito amor. Que assim seja.